Tito capítulo 1. Vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo 1 até o 4. Amém? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que todos na verdade sabem é que se trata de uma saudação que ele estava dando à igreja na época, mais especificamente aqueles que eram de ser discipulados e já preparando as recomendações, como todos sabem aqui, por epístolas. Bom, pastor, eu queria lembrar aos amados irmãos que quando a gente entra dentro da primeira igreja que o Senhor instituiu por meio dos homens que ele escolheu a dedo e preparou, a gente se depara com elementos fortes, e eu digo elementos de conduta, elementos teológicos, fortíssimos, que identificam exatamente isso para nós, a igreja ideal, a igreja certa, a igreja que Jesus quer. Amém? Para os nossos dias. E se trouxermos esses atributos ministeriais, que estão lá historicamente, naquela igreja, para os nossos dias, nós vamos chegar a uma conclusão de, vamos dizer, de uma falta imensa, de elementos que provem que nós estamos realmente dentro de uma igreja verdadeira, tá? Elementos que eu digo de testemunho, de conduta, de obediência, de formação, até mesmo de pregação e discurso de fé, que algumas aí estão afastadas completamente. Bom, o que isso quer dizer, pastor? Quando essa igreja atual, ela foge do aspecto daquela, porque rompe, né, esse testemunho e essa demonstração de elementos teológicos cristãos, o que isso vai causar? Condenação para todos nós. Porque o entendimento aqui é que não é uma placa com o nome dele que garante salvação para aqueles que estão dentro da igreja. Não é uma denominação. Eu vou usar um exemplo aqui. Uma das 7 igrejas que o Senhor apontou em Apocalipse, ele disse, você tem o nome daquele que vive, mas você é morta. E tirou daquela igreja qualquer hipótese de que ela fosse ser salva, porque o nome era dele. Então é muito importante que a gente tenha realmente esse enquadro de realidade para os nossos dias, inclusive o Cenáculo da Fé se encaixa nisso, né? Perfeitamente, do que ainda falta, do que ainda precisa, para que Jesus olhe aqui para dentro e realmente veja uma igreja em nós. Eu não digo igreja como um grupo só, eu digo a igreja também como uma instituição humana, pessoal, íntima, do que diz respeito ao nosso corpo, à nossa vida. Amém? E a realidade é essa. A preocupação não é chatear você e exigir de você mais do que você possa oferecer, mas chegar naquele padrão e naquela realidade. E por quê? Porque se trata de uma igreja apostólica, e quando eu digo uma igreja apostólica, eu digo que ela foi aberta por Cristo, por meio daqueles homens, para gerar modelo e de comparação para aquelas que viriam depois. Era uma igreja de discípulos, cujo serviço que eles apresentaram e testemunharam, o entendimento é que estão dentro das normas exigidas pelo Cristo, tanto que foi aquela igreja que recebeu a dispensação, e o entendimento é que aquelas que vieram depois e as demais que nós nos encaixamos, o entendimento é, e a obrigação seria essa, nós devemos ser a continuidade daquilo. Então, teologicamente, biblicamente, não se abre mais igreja, já foi aberta. E só vai fechar quando Jesus voltar. E todas as denominações e igrejas que vieram depois dessa são continuidades dessa. Então aquelas que fogem do papel, do cumprimento do padrão, do dever, que faltam com qualidades e atributos de igreja de Cristo, elas estão excluídas da dispensação, da comunhão, e de muitos outros detalhes que o Senhor garantiu àquela primeira igreja. Eu quero dizer o seguinte, olha, volto a falar, você não vai receber de Cristo o que Ele te prometeu como igreja, porque você botou uma placa. Você vai precisar alcançar esse testemunho na tua vida, comprovar que você realmente
oferece razões e justificativas para ter essa dispensação de Cristo, e eu me refiro, obviamente, à dispensação do Espírito, da graça, da redenção, e isso tem que ser oferecido por todos nós. O testemunho é que nem lenha para o fogo. Não vai ter fogo se não tiver lenha. Não vai ter fogo se não tiver quem coloque fogo. Então nós estamos aqui trabalhando por uma perspectiva, né, de oferecer a Cristo aquela igreja lá atrás no que nós estamos vivendo agora. O entendimento é qual? Para que a dispensação também venha para essa. Então há muitos movimentos enganosos aí, na atualidade, que estão falando de avivamento, reavivamento, e pregando certo poder ali no que eles falam, no que eles discursam, no que eles estão experimentando, mas está muito evidente que se trata de uma fraude. Por quê? Porque a pregação não é a mesma, o discurso não é o mesmo, as missões não são as mesmas, o conteúdo não é o mesmo, é só uma agitação. Infelizmente é o que está acontecendo lá fora. E aí o Senhor me deu esse texto, e o pastor eu vou trabalhar, por quê? Realmente ele me deu o texto e eu vou trabalhar com base no que ele me orientou. Porque Paulo ele se dirige no versículo 4 a Tito, como ele faz com Timóteo também, ele se dirige a Tito com a seguinte expressão: meu verdadeiro filho. Eu já vi muito ser usado e utilizado esse termo na igreja, da liderança para aqueles que são fiéis. Uma espécie de carinho, de respeito, de consideração por vivência, por laços e relações. Eu quero entender com você, biblicamente, qual a intenção de Paulo de se dirigir àqueles irmãos, quando ele se refere, meu verdadeiro filho. Que ele faz, inclusive, lá em 1 Timóteo 1:2, quando fala de Timóteo, ele chama Timóteo, se dirige a Timóteo, né, como filho na fé. Tudo que o pastor eu vou pregar aqui, também se dirige ao versículo 4, quando ele também diz assim, segundo a fé comum. Está vendo aí? Quem está vendo, levanta a mão. O que seria segundo a fé comum? O entendimento aqui, quando Paulo fala da fé comum, ele está querendo defender que a graça revelada em Cristo, ela se mantém universal. Que quer dizer que aquela graça que se cumpriu messianicamente em Jesus, ela não é de um grupo, é para todo aquele que crê. Mas tem um detalhe importante, da fé comum também, no que a gente pode traduzir, de que aquela dispensação que desceu sobre a primeira igreja e a tornou ser uma igreja de Cristo, que seja comum, que seja universal, que também seja dentro do padrão para os demais. Então muita coisa que o pastor eu vou falar aqui, tem que se encaixar naquilo que nós estamos vivendo agora, como igreja, como corpo de Cristo, entendeu? Não só no que diz respeito ao que nós temos que oferecer, mas da forma como nós temos que nos tratar e nos enxergar. Ok? Bom, eu enxergo aquele irmão como irmão, quer dizer, eu enxergo aquela pessoa como irmão na fé, mas nunca poderia imaginar que eu poderia vê-lo como filho. E a pergunta seria essa: se eu tenho o direito de chamar alguém aqui filho na fé, ou considerá-lo como filho na fé. É isso que eu quero entender com você aqui. Mas quando ele fala de ser, de existir uma fé comum, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui entre nós, segue para os demais. É carta de recomendação, de exigência, para que todos aqueles que venham depois se encaixem, como diz aqui, universal. É para todos. E para todos aqueles que creem, a dispensação é a mesma, a unidade existe. E ela é cristocêntrica, porque a autoridade dela é Cristo. Aconteceu daquele jeito, vai ter que acontecer agora aqui também. Então vocês podem até imaginar que estando dentro de uma igreja você pode agir como você quer, você pode falar como você quer, você pode tratar as pessoas como você quer, e esse é o problema. Não pode. Porque existe um regimento de conduta e bíblica, da maneira como você tem que se comportar e lidar com as pessoas no que diz respeito ao caráter ministerial. Bom, você quer ser um membro de igreja? Você quer realmente assumir uma posição no corpo de Cristo? Então você precisa se especializar, se educar, se instruir, a como viver
a dispensação de Cristo entre esses irmãos, entre essas pessoas que formam esse grupo, que formam esse corpo com você. O que eu quero dizer é que a gente não pode estar aqui guiado e alimentado por motivações que não sejam bíblicas, correto? A gente não pode estar aqui alimentado, assessorado por interesses. O comum aqui é a unidade. Aconteceu lá, tem que acontecer aqui. Então, para mim olhar para aquela pessoa e enxergar ela como irmão na fé, ela tem que ter qualificação. Assim como comigo. E para mim considerar alguém aqui filho na fé, ou até mesmo, como Paulo mesmo falou, né, verdadeiro filho, que eu já vou explicar o que ele queria dizer com isso, ela precisa ter qualificação. Porque eu não posso usar esse trato, eu não posso me dirigir a essa pessoa como irmão na fé, até mesmo como filho na fé, por alguma razão que não seja fé. Porque muita gente fala paz de Deus, paz e graça, para fazer política, para gerar relações. E a igreja virou esse antro, infelizmente. Aonde quem entra para fazer negócio, entra para fazer relações públicas. E aí é que está o problema. Aí você vai cutucar os caras que ela fala, fica todo magoado, faz beicinho, porque acha que nós estamos ofendendo ele, ou a maneira dele lidar com a igreja. Não, existe um padrão, você está fora do padrão, você está fora da qualificação, você está fora da conduta. Porque você se comporta e age como idealista, não como um cristão. Porque se for como um cristão, vai ter que ser nas linhas da doutrina, na palavra. Então nós não temos liberdade para fazer o que a gente quer aqui, não temos liberdade para falar o que queremos aqui. A prerrogativa é dele, a igreja é dele, nós precisamos saber lidar com isso. Entendeu? Existem igrejas que estão esvaziando por causa de corrupção, por causa de má gestão, de má liderança, e existe também aquelas poucas que estão se esvaziando porque prega demais, porque fala demais, porque ensina demais e exige. Porque as pessoas não estão sustentando mais o entendimento disso, das linhas do respeito, do trato, da legitimidade de como corresponder um ao outro. E eu acredito o seguinte, olha, se nós nos consideramos irmãos na fé, então nós temos que ter entendimento aqui de que aquele que nos uniu, entendeu? Que não nos separa, nos uniu para sermos corpo dele, que ele tem preocupações sim, de que esse evangelho seja vivido entre nós aqui, de que esse ministério seja fortalecido aqui, e tudo que ele faça, ou tudo que ele seja, tem a essência dele e a marca dele. Eu não vi meu Senhor em momento nenhum, fazendo seleção. Mas ele deixou muito claro, que toda vez que enchia de discípulo ali, a peneira passava e ficavam poucos. Entendeu? Porque a igreja é discipulado. Diríamos, nós não podemos ser igreja apostólica mais, porque só foi aquela. Mas nós somos a igreja do discipulado. E nós precisamos saber lidar com essa igreja, porque tivemos uma oportunidade acima da nossa honra e do nosso merecimento. E essa posição que assumimos aqui, ela exige responsabilidade, ela exige entendimento, ela exige sim conhecimento da palavra do Senhor. Amém?